Olá pessoal, como é que vocês estão? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Victor Tomás Souza. Sou um homem trans e autista nível 1 de suporte. E hoje o tema vai ser autismo e relacionamentos amorosos, certo? Eu vou falar pela minha experiência de vida. Amor sempre pareceu algo muito difícil para mim, e muito distante. E falar sobre autismo, sendo autista, sendo um autista hoje já diagnosticado, um tema que me atravessou com muita força. Porque mesmo sem saber, eu sempre tive dificuldade de me relacionar, ter uma relação amorosa, ter um namoro sério e tal. Sempre foi muito dificultoso, mesmo antes de eu saber do diagnóstico. Porque muitas vezes parece, como eu posso falar, parece nascer de forma natural em outras pessoas do que para mim. Eu via as outras pessoas acontecer de forma natural, quase automática. Olhares, gestos, aproximação, para mim sempre foi mais complicado. Eu nunca tive coragem de chegar em alguém e dizer: eu gosto de você, eu tô afim de você, e tal, essa coisa. Eu sempre tive dificuldade e às vezes eu até reprimia esse sentimento e deixava pra lá. Quando eu via a pessoa que eu gostava muito, que eu tava afim, tava namorando outra pessoa e eu acabava perdendo a chance. Mas também teve aquela questão também de que, tipo, eu nunca conseguia perceber também quem tava afim de mim, que tava tendo um olhar diferente pra mim, pra ter um relacionamento, um namoro. Eu sempre fui desligado com essas coisas, eu nunca consegui prestar atenção em quem realmente tava afim de mim. E aí se tornava mais complicado ainda, porque eu não percebia mesmo, não conseguia identificar. Então pode ser que tenha pessoas que sentisse alguma afinidade comigo, mas eu não conseguia perceber de jeito nenhum, de forma nenhuma. Até que quando eu fui maior, fiquei um pouco maior, tipo ensino fundamental 2, para chegar próximo ao ensino médio, assim, já teve acontecer de eu gostar de pessoas e acontecer de a gente ficar, mas nunca levou adiante, além de ficar uma vez ou duas. Pronto, não passava disso. E quando já foi na faculdade, eu também nunca fiquei com ninguém, ao menos da faculdade. Nunca consegui me aproximar e também nunca percebi se tinha alguém com um olhar diferente para mim, em relação a mim, a não ser ficar. Quando chegavam para mim e diziam: tô afim de tu, tô afim de tu, de ficar contigo. Só que, tipo, namoro mesmo, não. Só que teve uma única vez que eu conheci uma menina, na época da faculdade ainda, eu acho que eu tinha uns 24 anos, 23, 24, e a menina era mais velha do que eu. Ela tinha em média de 35 anos, mas também não era da faculdade, era uma pessoa de fora da faculdade, não tinha nada a ver com faculdade. A gente
eu conheci essa menina e a gente começou a conversar. Começou a conversar e tal, tudinho, e por sinal ela morava aqui, próximo aqui em casa, e eu não sabia. Isso foi num bate-papo, num bate-papo da UOL, eu me lembro até hoje. Tipo, no começo sempre foi as mil maravilhas, né? Como sempre. Ela sempre passava aqui na porta de casa quando eu chegava da faculdade. E ela trabalhava perto também, numa loja do pai. E de vez em quando passava por aqui e batia aqui no portão e dizia, ó, tô aqui na frente, vim passei aqui pra te ver e tal, aquela coisa toda. E tipo, daí surgiu um relacionamento. No começo é sempre as mil maravilhas. Aí pronto, aí a gente namorou. Acho que a gente namorou cerca de meses, não chegou nem a um ano. Mas tipo uns 6 meses, eu acho, 7 por aí. Foi uma média desse tipo aí. E não. Tipo, eu conheci alguns primos dela, algumas coisas assim e tal. E ia pra casa dela, dormia na casa dela e tal. Mas essa foi a minha primeira experiência real, né, de namoro. E tipo, depois de um tempo eu comecei a perceber que pela primeira vez eu comecei a notar que ela tava começando a se distanciar. Tipo, dava mil e uma desculpas, assim, que não podia se encontrar, que não tava mais me chamando pra os lugares assim, ela saía sozinha, assim, nem que seja pra ir num shopping comprar alguma coisa pra ela não me chamava, não tava me chamando mais. E tipo, pra ir na casa dela era a maior frescura, ela tava começando a maior frescura. E uma dessas vezes que eu fui, que começou essas coisas, esse distanciamento, eu sem querer vi uma notificação dela de uma menina que, como é que se diz? Tava dizendo mais ou menos assim: eu tô esperando ver se meu avô me dá um dinheiro pra gente poder marcar pra ir pro Marco Zero. E eu fiquei calado, né, por um bom tempo. Até que eu confrontei numa das conversas sérias mesmo que a gente teve. Eu confrontei, eu disse, olha, eu vi uma mensagem, uma notificação sem querer, que você tava marcando com a menina pra ir pro Marco Zero, que é um ponto de referência aqui de encontros da minha cidade. E eu tô percebendo que tu tá começando a me trair, falar com outras pessoas e tal, e não tá me respeitando como tal. E eu sempre te respeitei, nunca conversei com ninguém. Você pode ver meu celular, fique à vontade, tá aqui. Botei a senha, disse até a senha a ela. Eu disse, pode ver aí, não tem conversa nenhuma com ninguém paralelo, além de você, como namorada e tal. E ela ficou toda errada, né? Ela tentou se justificar, tentou gaguejar, mas eu disse, ó, a partir de hoje isso era de noite já, tipo umas 8 horas da noite. Aí ela fez, ó, aí eu peguei e fiz, ó, dá mais não vou criar confusão, não vou falar nada, não vou criar escândalo, eu não vou criar escândalo, não vou fazer nada, mas cabe a você, sua consciência, como ser humano, e até mesmo uma questão de caráter e respeito com quem você tá e consigo mesma. Não me procure, não mande mensagem, não quero saber. Acabou, morreu, acabou-se. Não me procure, também eu não procurei. E claro que a gente sofre, mas tipo, fui super frio na hora.
Depois de um certo tempo, ela me mandou uma mensagem pedindo desculpas e tal, perguntando se havia alguma possibilidade e tal. Só que eu disse que não, pô. Uma vez que eu tomo abuso, triste das coisas que eu tomo abuso e das pessoas também. Eu literalmente deixo de lado e segue seu rumo. Aí meu segundo namoro veio muito tempo depois. Já veio em 2019 para 2020, quando eu tive esse segundo namoro que durou 1 ano e meio, que eu tive uma experiência traumática também, bem traumática e pesada. Que também acabou, de certa forma, depois do primeiro câncer da minha ex. Eu descobri que também estava me traindo através de uma notificação de WhatsApp. E até porque eu precisava do celular dela para falar com minha família aqui, quando eu tava na casa dela, para dizer que eu tava bem e tal, aquela coisa toda. E acabou, eu vendo uma notificação de que ela tava me traindo com outra pessoa, dizendo que com linguagens bem pesadas, assim, bem sentidos pornográficos mesmo, e dizendo que era a namorada dele agora e ele dizia que era namorado dela. Aí eu peguei e tomei uma atitude e disse, ó, tu tá falando com minha namorada e tal, dizendo que é namorado dela. Aí o rapaz disse, mas ela disse que nem tava namorando mais. Eu disse, pois agora mesmo ela não tá namorando mesmo não. Depois da sua fala, eu tô acabando com ela. Pode fazer proveito. Aí eu peguei, segui o rumo. Aconteceu tudo o que aconteceu, mas depois eu segui rumo mesmo, literalmente rumo. E com o tempo, eu tinha falado com meu pai, ou com meu pai não. Meu pai não tem nada a ver, eu acho que o pai não tá falando de mim agora. Como é que se diz? Depois de um tempo ela tentou reaproximação, falando em redes sociais, só que eu já tinha bloqueado ela no WhatsApp. E eu tava num grupo de pessoas trans e tinha uma pessoa trans que era autista também. Aí eu peguei e falei pra esse rapaz no comentário, eu fiz, você não tá sozinho não. Eu também sou autista nível 1 de suporte, depois do meu diagnóstico. Já no final de 2021, eu tinha feito esse comentário. Aí ela pegou e botou embaixo, eu fui tua noiva e você nunca me falou sobre isso, que era autista. Aí eu simplesmente respondi, eu não te devo satisfação na minha vida, até porque eu não tenho nenhum tipo de vínculo contigo, nem namoro contigo mais, até porque tu me traiu. Fui curto e grosso. E falei mesmo. E depois de uns dias eu peguei e fiz. E lá sempre curtindo alguma foto minha que eu postava alguma coisa, ela sempre curtia. Eu disse, olha, e aquilo já tava me incomodando, porque eu não queria mais ter nenhum tipo de contato com ela. Nem nada, nem por rede social, nem por WhatsApp, nem ligação, nada. Eu queria literalmente cortar o vínculo, que eu realmente queria abuso. E como eu falei, triste das coisas e das pessoas que eu tomo abuso. E eu não costumo voltar atrás não. Pode ser, assim, às vezes eu penso e repenso com muito tempo, mas é muito difícil eu voltar atrás. Depois disso, eu disse a ela, não curta mais nenhum tipo de foto minha, não faça nenhum comentário,
Faça de conta que eu nunca existi na sua vida, que eu nunca lhe conheci na vida e nem que você me conheceu na sua vida. Siga a sua vida e deixa eu seguir a minha. Aí pronto, desde esse dia não tive mais, eu fiquei com trauma de me relacionar de novo, amorosamente. Até que justamente no final mesmo, novembro, dezembro, eu conheci uma outra pessoa, mas mesmo assim eu fui com medo de me arrebentar de novo. E a gente começou com uma simples amizade, e a gente conversava tipo um dia sim e dois não, e falava quando tinha vontade, e tipo, era assim. A gente falava até que a gente começou a se falar todo dia. Todo dia, até que virou um algo a mais. Isso já em 2021. Quando foi em 2021, eu não lembro se foi eu, se foi ele que pediu um ao outro em namoro. E a gente fez. Tá, a gente aceita e vamos ver no que dá. A princípio vamos nos conhecer, mas a gente tá namorando. Aí tá certo. A gente começou. Aí nisso a gente começou em 2021. Foi começo de 2021. A gente começou a namorar. E até hoje a gente tá junto. Hoje a gente já tem uma aliança de compromisso. E às vezes fala, e começa a falar de futuros também, né? É uma pessoa muito importante na minha vida hoje, que me ajudou e me ajuda a superar muitas coisas, me aconselha, me orienta, me ajuda muito. E tipo, em todos os sentidos. Quando pode e quando dá, principalmente conselhos e orientações no que dá e no que não dá. E hoje eu não troco essa pessoa por nada e nem por ninguém. Porque namoro é isso, amor é isso, compreensão. E desde o início eu falei, olha, eu sou um homem trans e sou autista. Tem algum problema pra tu? Vai correr? Ele, não. Ah, essa pessoa não. Eu vou correr não. Por que eu ia correr? Eu disse, porque eu sou um autista. E muitos correm quando eu falo, jogo o jogo aberto. Eu falo logo a minha realidade. E muitos correm. E tipo, ele não vou, isso não vai interferir em nada não. E eu tenho um sobrinho que é síndrome de Down. Então fique tranquilo que vai continuar daqui e eu não vou desistir de você não. E a gente tá junto até hoje. 2025, 2021, tem 4 anos, mais ou menos. E a gente sempre faz concursos públicos para ter uma estabilidade melhor, para ter uma estabilidade de trabalho e emprego também. Apesar de que ele já trabalha na área dele, mas dessa pessoa ela trabalha na área dela, e tipo, apesar de não ganhar rio de dinheiro, mas também tem a renda dele, mas sempre presta concursos públicos porque é o objetivo dessa pessoa que tá comigo hoje, assim como é o meu. E a gente vai fazer até um concurso no final do mês, desse mês, né, de setembro. E a gente vai fazer pro mesmo cargo. Só que eu acho que ele tem mais. Só que eu acho que essa pessoa tem mais chance de ficar do que eu. Até porque a área dela, dessa pessoa. E aí também eu vou fazer do Concurso Nacional Unificado 2 no mês que vem. Aí já é mais da minha área. Apesar de ter na área dessa pessoa também. Mas ela decidiu não fazer do CNU, do Concurso Nacional Unificado. E eu
resolvi fazer porque também era da minha área de enfermagem. E essa pessoa é minha maior incentivadora. Minha maior incentivadora. E eu não troco, enquanto durar e for feliz, eu não troco nem por R$1, nem por 1.000.000. E eu sou feliz. Hoje, graças a Deus, eu tô feliz nesse relacionamento. Mas também depois de muito custo, viu? Muito custo mesmo. E o que eu deixo pro final aqui no vídeo agora é que, no fundo, amar sendo autista é um desafio. É um desafio. A gente tem muito altos e baixos, insegurança em questão a relacionamento amoroso também. Até por conta da nossa condição. A gente tem medo de entrar em crise, pelo menos eu tenho. De entrar em crise e a pessoa desistir, né? Mas eu sempre fui realista com essa pessoa, eu sempre contei tudo. E conto tudo. Mas também é uma forma de conectar ao mundo. Apesar de todas as barreiras que a vida impõe, barreiras sociais e afins, continuo acreditando que o amor ainda vale a pena. O amor sempre vai valer a pena e imperar. É isso que eu deixo pra vocês no final. E tenham uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E até o próximo vídeo, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus.